Qual é o seu nome? Maria de Lourdes. Nasceu aqui no Carril? Não, na Junqueira. Na Junqueira. Junqueira, freguesia de Ormes, onde fui batizada e casada em Fátima. Nasceu 37. em 1937? 23 de 10. Vou fazer os 80, se fizer, mas espero que sim. Como é que foi a sua infância, Dona Lourdes? Foi boa, muito boa. Fiquei sem pai com 3 anos, mas fiquei com uma mãe maravilhosa que não deu para ter falta do pai, embora ache que me fez falta. Depois fui a menina mimada. Éramos 5 irmãos, eu era mais nova, fui sempre muito mimada por todos. Quando todos saíram de casa, eu fiquei sozinha com a minha mãe, mais mimada eu fiquei. Era a menina da mãe. Depois de casada as coisas ficaram um bocadinho mais complicadas. Mas a sua infância foi lá ótimo. Na Junqueira, foi ótimo. os irmãos tinham que ajudar então a mãe, já que não tinham pai? Sim. Os meus irmãos foram sempre muito amigos também da mãe. Fomos sempre uma grande união. E o meu irmão mais velho, nós tínhamos um respeito ao meu irmão mais velho como se fosse o pai. Toda a família ajudava? Ajudava. E viviam de quê? Do campo? Do campo. Tu trabalhava no campo, semeava-se milhas, batatas, trigo, centeio, tudo se colhia, tínhamos rebanho de gado na serra, criavam-se 3 e 4 porcos, tínhamos porcas criadeiras, e pronto, vivia-se do campo. E como era viver na serra naquele tempo? É bom, tenho saudades desse tempo. Da apanhada azeitona, nós andámos aí, começámos a azeitona ali, depois da primeira semana a seguir dos Santos é que se começava a azeitona. Havia anos que andámos até janeiro. Trazíamos pessoal de fora, que dámos comida, era onde a gente amassava 20 quilos de broa para se comer durante a semana e dar ao pessoal. Era assim a nossa infância, mas era saudável. Nós levantava-se tudo cedo, tudo ia para aquelas serras, cantava-se, chegava-se à noite, ceava-se, porque nesse tempo era a ceia, e depois de cear dançava-se e cantava-se com o pessoal de fora. Era a nossa infância. Era mais saudável que hoje. Nessa altura, viver na Serra da Junqueira, a paisagem não é o que é hoje. Não havia eucaliptos? Não, era como só água, pinhal, porque nós vivendo do campo, a minha mãe, os nossos rendimentos bons era a resina. O pinhal era resinado. Ainda tenho aí coisas do antigamente, do ferro, de resinar, de colher a resina num púlcaro. Eram 5 filhos. A mãe, com o pessoal todo que trabalhava para vocês, precisavam sempre de pão. Sempre, exatamente. E tínhamos sempre também o pastor que andava com o rebanho na serra. Nós tínhamos aí 50, 60 cabeças. Eram cabras, digo eu. Eram cabras. As ovelhas não são na serra. A ovelha é mais em campos mais. Não é tão cabra como a cabra. E tínhamos sempre o rapazito a guardar-nos o rebanho. O pão nunca faltava em vossa casa? Não, isso não. E era pão de... Broa de milho? Broa de milho. Amarelo. Nós depois mudámos para milho branco quando a minha mãe mandou fazer a azenha e naquela redondeza só havia milho branco. E nós é que produzimos milho amarelo. E costumo habituar ao milho amarelo. Ao branco, quando mudei do amarelo para o branco, porque depois nós tínhamos muito milho. Nunca fazia misturas, milho e trigo? Fazia. E só se cozia pão de trigo pelo Natal. Pelo ano novo ao Natal é que se havia o trigo. Nós também colhíamos trigo, mas o trigo se vendia bem caro. A minha mãe precisava sempre de dinheiro para manter a casa, porque era muita gente. E então o trigo ia-se vendendo. Só em dias de festa é que se fazia o pão de trigo. Hoje realmente ninguém sabe o que foi o tempo. E nós, a nossa casa, eu digo muitas vezes, isto não é mentira. Nós, nesse tempo, éramos considerados, não digo ricos, mas bem remediados. Hoje o pobre é mais rico do que o remediado de antigamente. E essa tarefa de fazer o pão era da mulher ou do homem? Era da mulher.
A mulher também era um bocadinho escrava, porque, bem, o homem também, coitado, tinha à noite com outros trabalhos, mas a mulher tinha a vida em casa. Pronto. E a recolha da lenha, por exemplo, para o forno, que era o homem, aí já era o homem? Sim, era o homem. Tudo que era mais duro era do homem também. A mulher tomava conta dos filhos, tomava conta da casa, tomava conta, orientava tudo. O homem chegava à noite, claro, sentava-se na fogueira ou lume e a mulher que arranjava a sair e arranjava-se tudo. Isto era com os meus irmãos e a minha mãe, nós. Portanto, com os meus irmãos, quando depois casaram, as mulheres acho que se queixavam que eles tinham de mal habituados, porque a gente fazia tudo, era assim que a gente estava habituado. Dona Lourdes, quantas vezes cozia o pão antigamente? Em casa da sua mãe? 2 vezes por semana. 2 vezes? 2 vezes por semana. Quantos pães? Olha, quando éramos só nós, podíamos cozer 7, 8 quilos ou isso. Ainda é daquele tempo que se falava da meia sardinha no pão. Sim, pronto, nós não, isso para nós não existiu, mas era isso, era. Ou as azeitonas tinham de ser as miúdas, ou escolhe-se a grossa para se conservar, naquele tempo era a miudinha, que era para render mais. Nós, pronto, isso na minha casa não aconteceu, como digo, trabalhávamos meus irmãos. Eu nunca fui muito sacrificada, foi mais depois de casada. Nunca fui muito sacrificada nisso, como era mais nova, não, pronto. Mesmo de manhã éramos 3 mulheres, era eu, a minha irmã e a minha mãe. E uma que se tinha que levantar mais cedo para ir fazer o café para a malta, começar logo de manhã a desenrolar. Eu fingia-me sempre que dormia, que era para a minha mãe chamar a minha irmã. Dona Lourdes, quer explicar como é que fazia para cozer o pão, os passos? Normalmente cozia de manhãzinha. Sim, sempre de manhã, porque era a hora quando se levantávamos, a malta ia toda para trabalhar, a minha mãe lá os ensinava. Hoje vão para o Olival do Rei, por exemplo, por mato, o outro dia iam para ali cavar aquela terra, porque era tudo cavado, não havia tratores, não havia nada. Havia as juntas de bois, isso havia. Agora, tratores não havia nada. E pronto, tudo era orientado pela minha mãe e nós mulheres ficámos em casa, amassava-se o pão, aquecia-se o forno. Começa então a amassar o pão, põe a farinha, coloca a farinha no alvidar? Abrimos um bocadinho no meio, juntamos, hoje é fermento de palharia. E antigamente? Antigamente era assim, cozia-se o pão e ficava um pedacinho de massa que se guardava, punha-se numa tigelinha, punha-se num fiozinho de azeite por cima para não ganhar blora, aquilo ficava azedo até dizer chega, quando se cozia o pão. Por exemplo, quer-se cozer o pão hoje ou isso, antes de se cozer, mete-se um bocadinho de farinha naquele bocadinho de pão azedo, e 1 ou 2 horas antes de amassar o pão, ou 1 hora, ou meia hora, depende, ou quando não havia tempo ia logo direto, e aquele fermento azedo que nós ficámos de uma vez para a outra é que nos dava o pão. E todas as vezes que se fazia o pão lá ficava um bocadinho do fermento. Dava umas vezes para as outras. Mas outras nunca se comprava fermento. Isso é que era mesmo o real, porque era feito da mesma massa. Estava azedo, pronto, e aí é que nos dava o pão. Então coloca a farinha, o fermento? A farinha, o fermento, o sal. Deve nunca deixar o sal muito perto do fermento, que se pusermos um bocado de sal para cima do fermento, o pão leveda é mais difícil de levedar. Espalhamos realmente o sal, embrulhamos tudo, vamos amassando. E vai metendo água. Pronto, vai-se pondo água, vai-se pondo água até que a gente vê que... Água quente ou fria? Quente. Quando era o pão de milho, a gente escaldava a farinha sempre com água muito quente. Por vezes até as primeiras águas, a primeira água que lhe punha, misturámos com uma colher de pau, porque era difícil a gente aguentar as mãos. Que era para escaldar a farinha para o pão ficar mais macio. Com o pão de trigo não é isso. É uma água morna com que a gente aguente bem a mão. Mesmo morna, na água não. E vai-se mexendo, até quando a massa começa a agarrar-se toda, que a gente é capaz de levantar ao ar e ela fazer elástico, quando ela está boa, consertamos muito consertado, quando o forno, passados 1 hora, aquecemos o forno. Mas falta aí alguma coisa, não faz? Uma cruzinha, dá-se um beijinho e diz-se, põe-se assim os 5 dedos e diz-se assim, Deus te acrescente que és para muita gente.
Depende de pessoa para pessoa, já disse, mas no seu caso, até ficar pronto a ir para o forno... Nós em 2 horas de... temos o pão a sair do forno. Uhum. 2 horas amassar, ao fim de pouco mais de 5 ou 10 minutos aquece o forno. O forno depende também se a lenha se acende logo bem com facilidade, 1 hora para aquecer o forno. E vai tendendo... Pois isso a forma de tender A forma de tender, isso a tender só serve para o pão de milho. Uhum. O pão de trigo a gente corta e depois enrola muito bem enroladinho, faz o pão e põe dentro de um tabuleiro, que é este que está aqui, põe-se ali, e quando, depois dele estar ali todo posto no tabuleiro, é que é posto depois dentro da palha e vai para o forno. Mas o pão de milho é diretamente, a gente está uma a atender e outra a deitar. Mete-se na tendeira, tende-se no tendido, põe-se na pá, segue, porque é bom de tender. O trigo como faz correr é um bocadinho mais, pronto, é um bocadinho mais, também pode ser tendido pela tendeira, mas nós gostamos mais de fazer assim. Então, Dona Lourdes, qual é assim o segredo de fazer um bom pão, se puder dar assim um segredo? Não há segredo nenhum. Desde que seja feito com amor. Sim, tudo que é feito com amor sai sempre bem, seja aquilo que for, nem que seja uma coisa, olha, nem seja até um farrapo feio que a gente, mas se é feito com aquilo fica bem arranjado e fica-nos bem. Já ensinou esta forma de fazer, a sua forma de fazer o pão a alguém? Não, ninguém quer aprender. Quem faz, quem não faz, não vem pedir. Dona Lourdes, muito obrigado. De nada.